Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz esteja convosco. É com imensa alegria que nos reunimos neste tempo pascal, um tempo de renovação e esperança, para celebrar a glória da ressurreição do nosso Senhor. Hoje, a palavra de Deus nos convida a contemplar uma imagem poderosa e consoladora. Jesus, o bom pastor, que não apenas nos guia, mas que entrega a própria vida por suas ovelhas. Para entendermos a profundidade desta mensagem, voltemos nossos corações para o Antigo Testamento, para o profeta Jeremias. Em meio a um povo que muitas vezes se desviou e sofreu as consequências de seus erros, Deus, através de Jeremias, anuncia uma nova aliança, um novo tempo de cuidado e fidelidade. As leituras de hoje, que nos trazem um trecho do livro de Jeremias, nos falam sobre os pastores que deveriam zelar pelo povo de Israel, mas que muitas vezes se preocuparam mais consigo mesmos do que com o rebanho. Ai dos pastores que dispersam e perdem o meu rebanho! Eu mesmo reunirei o resto do meu rebanho de todos os países para onde foram dispersos. Eu os farei voltar para seus pastos, e eles se multiplicarão e serão numerosos. Eu lhes darei pastores que os apacentarão, e eles não terão mais medo, nem ficarão apavorados, nem se perderão. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que farei brotar para Davi um ramo de justiça. Cada um reinará e agirá com sabedoria, e praticará o direito e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: o Senhor, nossa justiça. Essa promessa de um pastor verdadeiro, de um rei justo e sábio, ecoa ao longo de toda a história da salvação. O povo ansiava por um líder que não o explorasse, mas que o amasse, que o protegesse, que o guiasse para a vida. E essa esperança se realiza plenamente em Jesus Cristo. E é justamente para ele que nosso olhar se volta no Evangelho de São João. Jesus se apresenta de forma clara e direta: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Que palavras impactantes! Em um mundo onde muitos cuidam de seus próprios interesses, onde o mercenário foge diante do perigo, Jesus se distingue por um amor que se doa, que se entrega até o fim. Ele não é um pastor que simplesmente observa de longe, que dá ordens sem se importar com o sofrimento. Ele é o pastor que caminha conosco, que conhece cada um de nós pelo nome, que sente nossas dores e alegrias. Jesus continua: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Essa relação íntima, esse conhecimento mútuo, é a base da nossa fé. Não somos apenas um número em um rebanho anônimo. Somos amados individualmente por Deus. Ele nos conhece em nossas fragilidades, em nossos medos, em nossos anseios mais profundos. E Ele deseja que nós também o conheçamos, que o amemos, que confiemos nele. E a prova máxima desse amor, desse conhecimento, é o sacrifício na cruz. Jesus não hesitou em dar a vida. Ele enfrentou a dor, a traição, a solidão, tudo por amor a nós. E essa entrega não foi em vão. A ressurreição nos revela que a morte foi vencida, que o amor é mais forte que o ódio, que a vida triunfa sobre a escuridão. Ele deu a vida para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, como Ele mesmo prometeu. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A segunda leitura, retirada da primeira carta de São Pedro, nos oferece uma perspectiva ainda mais profunda sobre o significado dessa entrega. Pedro nos lembra de Cristo,
que não cometeu pecado, nem se achou dolo em sua boca. Quando insultado, não revidava com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele levou em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por suas chagas fostes curados. E ele acrescenta: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guardião de vossas almas. Que belas palavras! Nós, que éramos como ovelhas desgarradas, perdidas em nossos próprios caminhos, em nossos pecados, fomos resgatados pelo bom pastor. Suas chagas são a fonte da nossa cura. Sua entrega é o nosso perdão. Sua ressurreição é a nossa esperança de vida eterna. Pedro nos mostra que Jesus não apenas nos guia, mas nos salva, nos cura, nos restaura. Ele nos tira do perigo, nos reconduz ao aprisco seguro do amor de Deus. Agora, irmãos e irmãs, como podemos traduzir essa verdade tão profunda para a nossa vida concreta, para o nosso dia a dia? Vejo 2 pontos essenciais que brotam dessas leituras. O primeiro ponto é a necessidade de reconhecermos Jesus como nosso pastor, de nos deixarmos guiar por Ele. Em um mundo cheio de vozes que nos prometem felicidade, que nos seduzem com caminhos fáceis e ilusórios, é fundamental discernirmos a voz do verdadeiro pastor. A voz de Jesus é uma voz de amor, de verdade, de paz. Ela nos chama à conversão, ao perdão, à caridade. Deixar-se guiar significa escutar sua palavra, meditar sobre ela e, sobretudo, colocá-la em prática. Significa confiar nele, mesmo quando o caminho parece difícil, quando as tempestades da vida nos assustam. A confiança no bom pastor nos dá a segurança de que nunca estamos sozinhos, de que ele caminha ao nosso lado, mesmo quando não o sentimos. Ele conhece o caminho e nos leva para o pasto verdejante da vida eterna. O segundo ponto é a nossa resposta a esse amor. Se Jesus deu a vida por nós, se Ele nos conhece tão profundamente, como podemos retribuir esse amor? A resposta está em amarmos uns aos outros como Ele nos amou. O bom pastor não ama apenas suas ovelhas, mas Ele nos chama a sermos também bons pastores uns para os outros. Em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas comunidades, somos chamados a cuidar, a proteger, a servir, a doar a vida em gestos concretos de amor. Isso significa ouvir o outro, ser paciente, perdoar, ajudar o necessitado, defender o fraco. É no serviço aos irmãos que manifestamos nosso amor a Deus e imitamos o bom pastor que entregou a vida por todos nós. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal para continuarmos caminhando juntos na fé. Irmãos e irmãs, que a memória do bom pastor que deu a vida por nós nos inspire a viver com mais fé, esperança e caridade. Que possamos reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo e que sejamos capazes de seguir seus passos, confiantes em seu amor infinito. Que Ele, o Cordeiro imolado e ressuscitado, nos guarde e nos guie para a vida eterna. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Levem esta palavra para a semana. Deixem nos comentários o que ficou no coração. A partilha fortalece a comunidade de fé. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo domingo.